Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo, para nós, para quem sempre nos prestigia também pelas redes sociais. Estamos começando hoje a primeira parte do último capítulo do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Esse livro que nos trouxe esse ano numa jornada bastante especial e nos fez olhar, possivelmente, de uma forma mais profunda, de uma forma mais consciente, para o papel de Jesus em nossas vidas, para o papel de Jesus quando esteve entre nós e junto da nossa doutrina espírita, dessa luz que nos guia, e da psicologia profunda e espírita que nós conhecemos a partir de Joana de Ângeles. Então, estamos nessa primeira semana de novembro com o início do último capítulo de Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Nossa mensagem do Evangelho para início desse encontro hoje, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais mandado para a prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. É por isso que o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Devemos ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram motivo pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que eles mesmos fizeram, ou se tal não ocorreu, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os males que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que se apague, antes que a morte lhe chegue, toda a causa fundada de animosidade posterior. Palavras do Evangelho para pacificar os nossos espíritos, acalmar a nossa mente, harmonizar o nosso coração. Nos encontramos em nome de Jesus, em nome de Joana de Ângeles, nossa instrutora, nossa veneranda amiga, para mais um encontro de Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Mais um encontro para compreendermos a mensagem de Jesus, para trazermos novos olhares para essa mensagem, olhares que possam trazer mais facilidade para encontrarmos em nós as potências, tudo aquilo que já existe, para despertarmos a nossa consciência e ganharmos mais luz, trazermos mais luz
para os nossos espíritos. Estejam conosco, que possamos todos ficar juntos em mais uma tarde de encontro, onde as bênçãos e a misericórdia se fazem sobre nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos começar o capítulo 35, Pedir e Conseguir. Temos algumas referências para esse capítulo, o nosso livro base, né? Jesus e Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda. Temos alguma coisa de Rejubila-te em Deus, também de Joana, Boa Nova, do Humberto de Campos, e também alguma coisa do Adenauer Novaes, em Psicologia do Evangelho. Vamos começar com essa letra dessa música, pelo menos a primeira parte dela. Quem lembra, né? Nós não vamos cantar, até porque estou rouca, já tossi um bocado hoje pela manhã. Isso não vai me favorecer. Quem sabe na semana que vem. Mas a letra diz, eu fico sempre muito pensativa, reflexiva, em como o poeta, os poetas e compositores recebem uma inspiração de uma letra que vai conversar com a nossa alma de uma maneira tão profunda, não é? Esse é um dos exemplos, por isso eu trouxe para a gente falar nesse capítulo que fala do pedir e conseguir. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Do que será, né? Existe sempre uma interpretação que não é só literal, mas simbólica, né? Quando a gente estuda o texto. Então, quando Gilberto Gil traz, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, está falando de quê? Que eu tenho que ficar sem ninguém no meu entorno? Ou está falando que eu tenho que ficar comigo mesma? Não é? Com a gente mesmo, para poder fazer essa conexão com Deus. Tenho que apagar a luz. Talvez a luz seja um impeditivo dessa conexão, uma distração. Muitas vezes, quando a gente está em espaços de penumbra, espaços um pouco mais escuros, essa conexão, para nós, pode ser facilitada. Tenho que calar a voz, mas não é só essa voz. É a voz interna. Calar a voz da mente. Porque se eu não calar essas vozes que ficam o tempo todo conversando com a gente, é mais difícil para nós estabelecermos essa conexão. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós. Quando fala tenho que encontrar a paz, eu me lembrei do texto de abertura que diz, reconcilia-te com teu adversário. Será que se a gente estiver numa guerra com alguém da nossa relação, da nossa vida relacional, a gente consegue trazer paz para o nosso coração? A gente consegue estabelecer essa conexão? Pode ficar bastante difícil e desafiador. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos e dos receios. Ou seja, eu tenho que entregar. É preciso abrir mão e fazer uma entrega real para essa conversa com Deus. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Quando fala tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, talvez esteja falando dessa presença, de estarmos aqui e agora. Como nós temos muita facilidade nessa dispersão, a gente se dispersa muito. Então, quando a letra fala, tenho que folgar os nós, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, concentra-te.
em ti mesmo. Tenha foco para estabelecer essa conexão com Deus. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Nus de quê? Nus de tudo aquilo que possa se transformar em obstáculo para essa relação que a gente vai estabelecer com Deus na oração. É tão especial essa letra, né? Depois a gente continua com o restante dela. É só para a gente abrir o nosso encontro de hoje com um pouco de poesia e música, embora a gente não esteja cantando. Vamos ver o que Joana traz para nós. Ela começa o capítulo com Marcos, capítulo 11, versículo 24. E faz referência, então, ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7. Seja o que for que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Vamos ver como é que Joana traz para nós a compreensão desses versículos. Pessoal, como eu tossi muito hoje, eu estou muito ressecada. Eu vou ter que beber água o tempo inteiro para poder conseguir falar com vocês. Joana traz para nós. A existência física é todo um processo biológico de permutas vibratórias que sustentam a maquinaria regida pela consciência, despertamento de segurança que se exterioriza do self. Então, ela já está dizendo aqui que a gente troca vibrações o tempo inteiro. Entre nós encarnados, entre nós e os desencarnados, entre os desencarnados e nós, é uma permuta. Nele residem, no self, todas as faculdades delineadoras da realidade física nos seus múltiplos departamentos. Vamos lembrar que Joana, no livro Triunfo Pessoal, faz uma analogia do self com o nosso espírito. Ela faz algumas analogias da terminologia da psicologia analítica, e nesse livro, especialmente, Triunfo Pessoal, e ela faz esse encontro, né, quando a gente fala de self em psicologia analítica, podemos falar do nosso espírito. Vinculado à causalidade absoluta de que procede o espírito, ou seja, nós procedendo do Pai, Criador e criatura, há um ininterrupto intercâmbio de forças que o vitalizam no seu processo de ascensão infinita. O que Joana está dizendo? Em toda a nossa trajetória iluminativa, nós estamos vinculados ao Criador. O que ela chama de causalidade absoluta, né? Lembrando que os espíritos respondem a Allan Kardec na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, onde ele traz, né, o que é Deus, os espíritos respondem: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Não é isso? Todo mundo lembrando da primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Então, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é essa causalidade absoluta. Nós, os relativos, vivendo a relatividade e olhando Deus para essa causalidade absoluta. Não raro, de novo, ela vai trazer as nossas questões ligadas aos aspectos sombrios em nós. Não raro, mergulhado na sombra densa que procede do desconhecimento de sua legitimidade, o que ela está dizendo aqui? Eu ainda não me legitimo como herdeiro de Deus. Ainda não me legitimo com essa herança. Então, ela diz, não raro mergulhado na sombra densa, que procede da ignorância. Lá no Livro dos Espíritos diz que nós também nascemos simples e ignorantes.
Não é isso? Na simplicidade onde começamos, desde o princípio espiritual, até que a gente ganhe a individualidade quando existe a humanização, quando a gente se torna humano, a gente vai saindo da simplicidade para ganhar complexidade. Na própria matéria, que vai se modificando e ganhando complexidade quando sai do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o homem. Então, eu saio da simplicidade ganhando complexidade e ignorante, por quê? Porque éramos totalmente, agora a gente já, aos poucos, vai trazendo luz para essa compreensão, ignorantes em relação à nossa destinação. Então, quando somos criados simples e ignorantes, quando fala dessa ignorância, fundamentalmente está falando da nossa ignorância em relação à nossa destinação. Destinação de espíritos imortais em processo contínuo de aprendizado em direção à perfeição. Até chegarmos lá, nós vamos caminhar nesse aprendizado contínuo. Está fazendo sentido isso que a gente está falando aqui? Então, quando a gente não reconhece essa legitimidade, essa herança, nós víamos dessa causalidade absoluta, a gente se distancia da nossa origem pelo instinto ainda predominante em nós, mergulhando em perturbação que o abate ou o alucina, desviando-o do rumo ao qual se sente atraído por peculiar magnetismo. Olha o que está dizendo, é inexorável, é inevitável. Existe um magnetismo que a gente pode, um magnetismo que nos atrai para esse crescimento. A gente pode atrasar ou pode acelerar, a depender da nossa teimosia, da nossa rebeldia, da nossa indisciplina, daquilo que a gente está disposto ou não a fazer. Mas, olha, é inexorável. Nós seremos atraídos nessa direção. O nosso rumo é esse. Sucede que as heranças do primarismo, ainda governando a sua natureza animal, conduzem-no pela senda do prazer sensorial. Então, ela vai dizer, quando a gente está ainda bem voltado para os instintos, a nossa compreensão ainda está lá muito distante, nós somos voltados para tudo que está ligado apenas aos nossos sentidos corporais. Conduzem pela senda do prazer sensorial sem que se dê conta das superiores emoções que o elevam e o liberam das paixões primitivas. Então, conforme nós vamos compreendendo a nossa trajetória, a gente vai deixando de lado essa ligação ao prazer dos sentidos do corpo para encontrarmos algo de mais substancial, algo que vai falar dessa perenidade, desse valor perene ligado ao espírito imortal. Confundido nos diferentes sentimentos que se mesclam no mundo íntimo, deixa que os conteúdos psicológicos do ânimos como da ânima confundam-no no arcabouço da polaridade em que se situa, buscando as insaciáveis satisfação do sexo em desalinho entre torvas permutas que mais o inquietam. Então, o que ela está dizendo aqui? A gente já falou lá atrás, e ela está trazendo de novo o arquétipo, né, os arquétipos da ânima e do ânimos, um arquétipo da ânima no homem, do ânimos na mulher. E quando eles não estão em equilíbrio, essa instância psíquica ligada ao feminino e masculino,
de maneira geral, a gente se confunde e se perde diante dessas questões sensuais. A gente consegue. As heranças culturais, sociais e morais que lhe dormem no ser encontram dificuldade de expandir-se em razão das preferências do desejo pelo prazer, pelo poder, atirando-o para abismos emocionais que o enlanguecem ou que o galvanizam. Ou seja, é Joana, nesse último capítulo, trazendo tudo o que ela falou para a gente ao longo de todo o ano, das nossas confusões voltadas para as estratégias de controle do ego e para essa sedução que a gente ainda se permite. Cris trouxe uma bala, mas eu acho que eu vou me atrapalhar. Obrigada, Cris. Mas eu fico pensando que se eu chupar uma balinha, eu vou me atrapalhar na hora que falar, mas ela iria me socorrer, com certeza. Mas eu tenho medo de me engasgar. Obrigada. Jesus, o homem por excelência, conhecia essa ocorrência da natureza humana e entendia os conflitos de todos aqueles que o buscavam, apresentando sofrimentos que mascaravam a realidade profunda, sem que se dessem conta das necessidades legítimas em razão das aparentes dificuldades que enfrentavam. Me parece que, nessa referência ao passado, aqueles que procuravam Jesus, e acho que a gente ainda tem muito daquelas pessoas, na medida em que a gente, muitas vezes, vai procurando a cura das nossas dores, voltadas só para essa parte mais superficial, se é que eu posso usar esse termo, e talvez nem seja tão adequado, mas para essa aparência externa, que é o do nosso corpo, sem que a gente fique atento às nossas enfermidades reais, que são as do espírito, que são as que estão do lado de dentro. Muitas vezes, nós ainda, hoje, buscamos socorro para curar uma dor de cabeça, para curar qualquer sintoma até mais grave, pensando só no corpo. Quando hoje a gente já sabe que o último que adoece é o corpo. Antes que o nosso corpo adoeça, o nosso espírito já adoeceu. Psiquicamente já adoecemos. Porque tudo se origina dessa fonte, e não o contrário. Então, quando ele fala que as pessoas, Joana está falando que as pessoas procuravam Jesus sem se darem conta que precisavam dar conta de necessidades mais legítimas, talvez essa reflexão ainda caiba para nós hoje. Quando nós buscamos a cura, é importante que a gente pense que a cura está no espírito, antes de qualquer coisa. Por isso, não cessava de recomendar que se operasse nos enfermos desejosos de saúde a renovação interior, a mudança de conduta mental e moral, a fim de que no cerne de si mesmos se concretizasse o bem-estar, sempre suscetível de alteração pela própria fatalidade da vida celular e da inevitabilidade do fenômeno da morte. Então, o que ela diz aqui? Ele dizia, e serve para nós, aprenda a lidar com isso. A vida é a vida do espírito. Então, quando a gente muda, entende a necessidade de alterar a nossa conduta mental e moral, nós teremos uma condição mais consciente de entrarmos em contato com a alteração da vida celular pelo próprio envelhecimento ou pela enfermidade e com a inevitabilidade da morte do corpo físico. Quando a gente compreende essa verdade que fala da nossa interioridade, nós teremos condição de olhar para o que deteriora na transitoriedade com muito mais consciência. Esse é um convite importante para a gente. Então, eu
A gente trouxe aqui um trecho do capítulo 18 do livro Boa Nova, ditado por Humberto de Campos para Chico Xavier. Esse capítulo começa, a gente lembra que Jesus curou a sogra de Pedro. Todo mundo lembra disso? Jesus, uma das curas que Jesus fez foi a sogra de Pedro, o apóstolo. E após a cura, a sogra de Pedro fala para Pedro, mas Jesus é tão poderoso, ele me curou. Por que você não conversa de Jesus para ver se ele não consegue intervir na nossa vida? A gente mora numa casa tão pobre, a gente vive com tanta dificuldade, a gente tem muita questão financeira, a gente sobrevive com tanta dificuldade. Será que ele não consegue intervir a nosso favor para que a nossa vida melhore? Pedro, humano como nós, pensou ainda dentro de todas as dúvidas, da compreensão ainda não tão clara em relação à mensagem de Jesus, assim, acho que sim, acho que minha sogra tem razão. Vou lá conversar com Jesus. E aí ele pergunta, mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, olha só, tenho que me fechar no quarto. Não é isso? Não é isso que a música diz? Tenho que calar a voz, tenho que ficar quietinho. Olha o que Jesus está dizendo. No segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Olha o convite de Jesus. É tornar a oração um estado natural como o da respiração. Então, orar, de acordo até com o próprio texto, não é só um momento. Estar em oração. Quando eu consigo essa conexão real com o Pai, eu estou em oração a qualquer momento. Que convite desafiador esse, não é? Que Jesus faz para Pedro lá atrás e continua fazendo para nós. É necessário cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida. Eu vou falar para vocês. Convidei o ano inteiro vocês para fazer prece. Cadê a naturalidade da prece? É lindo esse texto. Eu não trouxe o capítulo todo, mas vocês vão ver, lindo. Como é todo o texto do Boa Nova, não é isso? Então, a oração é uma conexão com o sagrado. O sagrado em nós. O sagrado em tudo. Essa conexão com Deus. A oração é um precioso recurso que faculta a aquisição da autoconsciência, da reflexão, do exame dos valores emocionais e espirituais que dizem respeito à criatura humana, tornando-se delicado campo de vibrações especiais, faculta sintonia com as forças vivas do universo, constitui veículo de excelente qualidade para a vinculação da criatura com o seu Criador. Quando a proposta é de estarmos em conexão com a gente mesmo, de reconhecermos essa herança, é importante que a gente entenda que esse olhar para nós
fala de autoconhecimento e fala de autotransformação. Enquanto a gente está lá preso no primarismo, ainda muito também algemado aos instintos, sem o uso da razão, sem que a gente use essa fé raciocinada, a gente vive de forma automática. A gente não para pensar. A gente não consegue entender. E sabe, talvez a gente tenha dificuldade no autoconhecimento, porque também a gente ainda não entendeu essa herança. A gente ainda não absorveu para nós essa real herança divina. Então, a gente, sabe, parece que a gente ainda não tem muita certeza dessa origem. Que a gente ainda tem alguma dúvida. Mas tempo chega em que a gente vai soltando as amarras desse primarismo, desse aprisionamento instintivo, e nessa hora é que a gente começa a trazer reflexões mais profundas. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito? Por que tudo isso por que tudo isso precisa ser vivido? Por que eu preciso estar na existência tantas vezes? Somente quando a gente começa a abandonar esse primarismo, esse automatismo ainda tão presente, é que nós vamos nos dando conta que não somos só o que é transitório, que a gente é a perenidade. E que a gente tem, é que a gente se afasta, né? Mas a gente tem uma conexão constante com o Pai. Então, a oração é uma forma de trazer de volta essa conexão. Conexão consagrada em nós. Vós sois deuses. Então, o sagrado está em nós. A gente se afasta do sagrado em nós, porque a gente também está afastado do sagrado, que é a vinculação com o Pai. E a prece é essa ponte. A prece é esse momento, mas veja, fico pensando, né? A gente se distrai tanto, a gente se dispersa tanto, a gente pode se perguntar, em quais momentos eu paro de efetivamente, durante o meu dia, para me dedicar a isso? Quando nós somos atropelados pelas rotinas da vida, porque hoje a gente tem uma vida que a gente só vai gerando tarefas. É só, eu tenho que fazer, eu tenho que, acaba o dia, assim, parece que eu estou sempre em dívida. Estou cheio de credor, acabo não dando conta daquilo tudo que eu tinha para fazer. Bem, pessoal, estou falando de mim, talvez vocês já consigam fazer diferente. Eu ainda não, tem dívidas, e meu Deus, como é que eu ainda tenho tantas pendências, eu não tenho que anotar agora, porque houve um tempo que eu sabia as pendências de cor, hoje já não dou mais conta também. Se eu não anotar, depois eu esqueço que aquilo era pendência, só quando bater na minha porta de novo, é um horror. Mas a gente vai só gerando coisas, tarefas. E aí a gente pergunta, quando é que a gente para? Para se permitir estar nessa oração, nessa conexão. É preciso fazer um esforço, porque senão a gente fica completamente enredado pelas coisas do mundo exterior. Porque nós estamos habituados a isso. Vejam que olhar para fora é um hábito. Olhar para dentro é quebrar paradigma. É quebrar toda uma forma de conduzir a vida, de olhar para a vida, de olhar para o mundo e de olhar para nós mesmos. É preciso atenção para poder mudar o hábito. Então, é esse recurso que faculta a aquisição da autoconsciência do ser que eu sou.
tornando-se delicado o campo de vibrações especiais. Às vezes a gente está num momento tão cheio de tribulações, tão cheio de desarmonia interna, que é até difícil, né, encontrar essa possibilidade de conexão. A maioria de nós já viveu isso. Ainda tem mais, dependendo da dor, dependendo do desafio que chega, a gente até briga com Deus. Briga, não sei, briga, assim, briga, estou brigando com você, porque não era nada disso que eu queria para a minha vida e não era nada disso que eu queria estar vivendo. Mas aí dentro dessa história, assim, passa um pouquinho e a gente se permite mudar não precisa ser demais não, tá, gente? Mas mudar de leve a vibração, tudo em nós modifica. Mas é tão rápido. É tão rápido que isso acontece. Se vocês experimentarem um exercício muito básico, muito bobo, de em algum momento de muita chateação, poder respirar, né, igual aquela história do Chico, do copo d'água que eu encho a boca com a água e nem tomo uma atitude, isso me dá tempo para pensar, e eu puder trazer da memória momentos que foram bons, momentos de alegria, momentos em que eu me senti realizado, que eu me senti construindo alguma coisa positiva. Não precisa muito, basta uma frestinha e a gente já muda. Experimenta o exercício. Pensa no local lindo que você foi, que você se sentiu super bem no mar, na montanha, na cachoeira, em qualquer lugar. Pensa, só pensa por um tempinho curto nesse lugar. E vocês vão ver como o estado interno vai mudando. Imagina quando a gente se propõe a essa conexão com o Pai. É transformação, na hora. Porque nem sempre as criaturas soubessem como manter a vinculação com as fontes da vida, sugeriu a oração. Então surgiu a oração porque a gente não sabia como fazer essa vinculação. A gente estava perdido nessa história, que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseje realmente a vitória sobre os sofrimentos e que anelem pelo bem-estar pleno. A oração é emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. A gente já sabe que tudo é frequência vibratória. Tudo é como a gente cria um campo de vibração superior para podermos fazer isso. Então, a oração é uma emanação de pensamento bem direcionado. Vocês sabem que a gente se dispersa tanto, mas eu estava me lembrando, eu não fui católica nessa existência, nunca estudei o catecismo, nada disso, porque eu conheci o espiritismo ainda muito criança. Mas existem algumas coisas na Igreja Católica que às vezes a gente não entende muito bem. Existe um tipo de reza na Igreja Católica que se chama o terço, ou rosário. Para quem já foi católico nessa existência, sabe do que eu estou falando. O terço, ou o rosário, é uma oração de muita repetição. Não é isso? Quem já foi católico aqui conhece terço. Não é isso? O terço é uma oração de muita repetição. Repete o Pai Nosso, repete a Ave Maria, repete... Tem uma outra oração no final que eu esqueci agora, que também é repetida menos vezes. Eu sei que Pai Nosso... Não, esse é o terço mesmo. O credo é uma voz só, mas o terço você repete o Pai Nosso um número X de vezes, Ave Maria mais vezes ainda que o Pai Nosso, e aí a repetição. Aí a gente diz, mas não basta
o nosso pensamento, ou a gente firmar, e a nossa vibração para estabelecer essa conexão, hoje a gente já sabe disso. Mas o terço, hoje estava pensando e refletindo a esse respeito, ele tem a sua razão de ser. Porque na medida em que você repete, em algum momento você se volta. Como é que a nossa mente funciona, pessoal? Estar aqui e agora junto comigo é fácil? Vou dizer para vocês, sabe quanto tempo vocês ficam comigo durante todo o curso? Uns 30 segundos. Nosso curso dura 60 minutos. Comigo aqui, presente, agora, vocês ficam muito pouco. Sabem por quê? Porque a gente faz analogia o tempo inteiro, a gente dispersa, vai lá, vem cá, daqui a pouco assim, que foi mesmo que ela falou, se tiver alguém do lado, dá para perguntar. Porque já perdeu o que eu falei ainda há pouco. Nós funcionamos assim, é muito difícil a presença para nós. A gente se distrai, a gente está preso lá no passado, e o passado pode ser alguma coisa que eu deixei de fazer antes de entrar aqui, um passado dessa forma, e o futuro alguma coisa que eu tenho que fazer imediatamente após. Pronto, eu já saí daqui. A gente sai o tempo inteiro. Então, a gente não consegue. Aí por que eu estou falando disso? Porque a gente olha para o terço, ele tem uma razão de ser. Ele chama de volta. Eu faço um Pai Nosso, no meio dele já me distraí. Quando eu faço de novo, eu volto, me distraio, volto, me distraio. Vejam, tem uma razão de ser. Agora a gente já sabe que precisa ser dessa forma. A pergunta é, precisa? Não, a gente já sabe que não precisa. Mas que a gente se distrai, a gente se distrai. No meio da prece. No meio da prece a gente se distrai. Então, a gente estabelece a conexão e perde a conexão. Igual o Wi-Fi. O Wi-Fi, quando cai o sinal. O Wi-Fi, quando cai o sinal, você olha para a tela e fica assim, ó, girando. Você assim, pô, cadê a conexão? A gente é igualzinho o Wi-Fi. Perde o sinal é de baixa qualidade, vai ficar assim, ó, girando a tela. É assim ou não é? Não, a tela, que vocês estão falando só da tela do Wi-Fi, eu sei. Só dos aparelhos eletrônicos que vocês estão falando. É assim que a gente funciona. Então, exercício. Estar em oração, fazer oração é exercício constante. Então, a oração não apenas dilui as energias deletérias, como renova as forças morais do ser, saturando-o com vibrações superiores e de qualidade poderosa que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas por sutis processos de modificação do campo em que o mesmo se encontra. É muito interessante a gente pensar nisso, porque a modificação no campo, ele traz alteração na paisagem mental. No que traz na paisagem mental, a gente também modifica a emoção desarmonizada. Hoje nós já sabemos que nós podemos modificar células enfermas no nosso corpo, pela harmonização emocional e mental. Existe um livro do Bruce Lipton chamado Biologia da Crença. E ele traz ali informações de como a gente, com a nossa mente, com a mudança dos nossos valores, com a mudança das nossas crenças, altera a nossa fisiologia. Acreditem, isso é ciência já. Não é nada transcendental mais. A ciência está explicando. A ciência fala do poder da oração. Não fala? A ciência tem pesquisas que falam para nós de... pesquisas realizadas com pessoas enfermas. Como é que acontece após um espaço de tempo, elas são acompanhadas, aquelas pessoas
que oram ou que são até alvo de orações e aquelas que não. Depois de um tempo, o resultado é muito diferente em relação à evolução ou não da doença. Procurem, as pesquisas estão aí. Então, a gente já não está falando apenas de religião ou de coisas transcendentais ou metafísicas, não. A ciência fala disso para nós. Nós podemos fazer isso. Joana está falando, só um instante, Luiz. Por sutis processos, claro, a gente às vezes não entende, porque é muito sutil, de modificação do campo em que o mesmo se encontra. Eu modifico todas as minhas paisagens, mentais, emocionais e físicas. Fala, Luiz. Aquele estudo científico? Sobre a água do... Esqueci o nome do japonês, é uma pesquisa do japonês, eu não sei se... Yamamoto, eu esqueci o nome dele agora. Masaru Emoto. Isso, obrigada, gente. Masaru Emoto, já viram isso? Quem não viu, vai lá e pesquisa. É absolutamente impressionante. E ali ele está falando, fala até do poder da palavra. Eu estava vendo, essa semana, uma pesquisa que saiu também, alguém estava da neurociência, falando que sim. Eu nem me lembrei na hora do Masaru Emoto, mas que estava falando assim do poder, de como a palavra modifica o que a gente tem dentro de nós e altera também a fisiologia. Eles têm um exemplo que eu estou me lembrando agora, que quando eu falo assim, o tempo inteiro, mas eu estou tão cansada hoje, mas eu estou tão cansada hoje, mas eu estou tão cansada hoje, aí muda a fala e diz assim, a minha vida está cheia de tarefas, mas eu dou conta. É a mesma coisa que dizer, minha vida está muito cheia de tarefas, mas eu consigo. Modifica campo. As palavras modificam o campo. E para ratificar isso, é só vocês irem lá no YouTube pesquisar e ver, para ver a experiência do Masaru Emoto com as moléculas da água. Tem uma outra experiência. Rapaz, não vai dar tempo para acabar a parte 1, vai dar. A epigenética hoje já explica um monte de coisa, não é, Aurélios? De toda essa possibilidade de transformação. É verdade. Então, imagina, o poder está nas nossas mãos, está em nós. E a gente não acredita nisso. A gente não trabalha com essa potência existente em nós. Não fazemos isso. Tem uma outra experiência que também faz, vocês podem fazer em casa. Masaru Emoto é mais difícil a experiência da água, mas tem uma que a gente faz com arroz. Em casa. Pega 3 copos, coloca 3 dedos de arroz e um pouquinho de água a mais. Coloca 1 copo em cada ambiente. Um no quarto, na sala, outro na cozinha. E você vai dirigir palavras para esse copo de arroz com água diferentes. Para um copo, você vai dizer só palavras de incentivo e de amor. Para o outro, você vai detonar como você, às vezes, quer detonar com algumas pessoas, vai detonar contra o copo. Para o outro, você não vai olhar. É atitude de indiferença. É tratar como se ele não existisse. Vocês podem fazer isso e me trazer essa resposta na semana que vem. Experimentem. Experimentem. Façam a experiência. Em ambientes diferentes, dirigir palavras diferentes e para o outro nada. 3 copos. Façam e depois a gente conversa. Aí, Joana continua. Certamente não modifica as leis estabelecidas. No entanto, contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem. A oração, então, é um mecanismo sublime que permite a mudança de onda para campos mais sensíveis e elevados do cosmos. Em face desse mecanismo,
torna-se indispensável que se compreenda o significado da prece. No final do dia, hoje, eu só quero ver como vocês vão atender o meu convite. Deixa eu voltar. A oração é o mecanismo sublime que permite a mudança de onda para campos mais sensíveis e elevados do cosmos. Em face desse mecanismo, torna-se indispensável que se compreenda o significado da prece, sua finalidade e a maneira mais eficaz pela qual se pode alcançar o objetivo desejado. Orar é abrir-se para o amor, ampliar o círculo de pensamentos e de emoções, liberando-se de hábitos e vícios. Às vezes, me parece que a gente ainda realmente não compreendeu o poder da prece e da oração. Me parece que a gente simplesmente passa por isso, sem compreender a profundidade desse ato simples, que não nos custa nada, apenas um momento, alguns momentos de abertura, de reflexão. Orar é entrar nessa conexão, é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. Me lembro que, não sei se eu vou me lembrar exatamente, alguém perguntou para a Madre Teresa de Calcutá sobre como ela orava para Deus, como era a oração dela. Ela falou assim, eu estou ali. Eu disse, mas o que você fala para ele? Eu não falo nada, mas ele me escuta. E como é que você ouve as respostas? Ele não fala nada, mas eu entendo. É muito interessante. Não precisa, ela estava dizendo, não preciso de palavras. É só conexão. É bem interessante quando ela falava isso. A prece também proporciona o descortino da realidade existencial e dos seus elevados significados psicológicos, que tem caráter educativo, preparando cada criatura para a perfeita identificação com o si, mediante a superação do ego. Todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido, porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida e um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. E certo que não se refere o apóstolo à doação gratuita por parte da divindade. Quando ela fala do apóstolo, ela está falando lá daquela primeira passagem que abre o capítulo. Quando ele diz, pedi e obtereis, lembra? Se a gente abre aí o capítulo 35, tem aquela passagem evangélica que começa todo o capítulo. Então, quando ela está falando do apóstolo, ela está falando dessa fala, que está lá, aqui no meu caso, no segundo slide. Não é esse aqui, ela está falando disso. Está falando disso aqui, ó. Só para a gente lembrar. Quando ela fala do apóstolo, ela está falando de Marcos. Lá naquele slide, nessa passagem, seja o que for que pedirdes na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Vamos voltar lá. Então ela diz, todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida e um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. E certo que se não refere o apóstolo Marcos à doação gratuita por parte da divindade de tudo aquilo que a insensatez busque, em astuciosa conduta de ludibriar os códigos soberanos. Ou seja, não dá para a gente se afastar das leis de Deus, não dá para a gente se afastar da experiência que a gente precisa viver.
Mas não só dá para atenuar, não só dá para diminuir qualquer que seja, como permite que a gente compreenda os motivos não aparentes daquela experiência. Então, nem sempre aquilo que a gente pede vai ser concedido porque a gente não sabe ainda o que está pedindo. Aí eu me lembro de novo da Madre Teresa, que ela dizia: na sua oração, tenha o seu desejo educado. Na medida em que nós compreendemos os nossos desejos e nós educamos os nossos desejos, a nossa prece, aquilo que a gente vai pedir, vai obter, vai ser muito diferente. Fala, Luiz. Tem uma frase que você acha fantástica. O indivíduo orando para ganhar na loteria esportiva. Tudo bem, meu amigo, pelo menos joga. Senão não tem como, possibilidade de ganhar, né? A gente é muito assim, ajuda-te que o céu te ajudará, ou saiba o que pede. Às vezes o que a gente pede vai ser só para a nossa perdição maior. Porque a gente ainda não compreendeu o que pedir, porque a gente ainda está muito mais voltada para o primarismo, para o atavismo, para as coisas do mundo e não para aquilo que é a nossa verdade maior, a nossa realidade espiritual. Aí tem aqui mais uma passagem, voltando ao Boa Nova, Pedro ainda conversando com Jesus sobre a questão da prece. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus. Presta atenção nesse texto. É imperdível para nós. Mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece, inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Os textos do Boa Nova são primorosos. Sendo o ser humano responsável pelos seus atos, enfrenta-os sempre como efeitos que o esperam pelo caminho por onde segue. Sustentando-se na oração, melhor direcionamento encontra para os passos, mais segurança adquire para vencer os obstáculos, mais resistência consegue para superar-se, equipando-se de alegria e de vigor para não desanimar. A prece faculta uma imediata mudança de comportamento em razão das energias que a constituem, acalmando interiormente e predispondo à luta de autocrescimento. Quando alguém resolve pedir, liberta-se dos grilhões do orgulho e abre-se receptivo ao auxílio, tornando-se maleável à renovação, à conquista de outros valores de que necessita. Semana que vem teremos a parte 2. Vamos orar? Eu falei que ia fazer esse convite hoje, mas não, vou adiar para a semana que vem, porque eu trouxe uma oração
do José Carlos de Luca. E após, eu vou ler o texto, mas vocês vão se colocar em estado de oração e nós estaremos assim terminando o nosso encontro. Combinado? Então vamos orar, agradecer ao Senhor toda a sua bondade, toda a sua generosidade junto de nós, Joana de Ângeles, esse Espírito nosso amigo que nunca nos abandona. O amor de Deus me envolve neste exato momento. Sei que essa energia divina me preenche por inteiro. Vou me sentindo como uma criança nos braços de Deus. Sinto-me amparado e muito amado. O amor de Deus me aceita como sou. Deus me olha e me aprova. Minhas quedas foram apenas inexperiências. Meus erros foram apenas lições. E nem por isso deixou de me amar. Aquelas lições já terminaram. Tudo já passou. Agora estou pronto para novas experiências. O passado não tem mais força sobre mim. Só o amor me governa e me orienta. Hoje começa uma nova vida para mim. Deus me socorre neste momento. Eu sou a solução da felicidade que desejo. Estou feliz, estou em paz. Estou em Deus. Graças a Deus. E que assim seja. Até semana que vem, para a parte 2, queridos. Um beijo, obrigada.